Depois de um início de ano frustrante com Ramon Dias, uma passagem de só 30 dias com Álvaro Pacheco e todas as confusões envolvendo a SAF, Rafael Paiva vem conseguindo se consolidar no comando do Vasco. Com só 39 anos, o segundo mais novo de todo o Brasileirão, o treinador tem no seu primeiro trabalho profissional um saldo positivo, com mais vitórias do que empates e derrotas, e começa a dar sua cara à equipe cruzmaltina. Beleza, mas o que mudou e como joga o Vasco que ousa sonhar com uma briga na metade de cima da tabela? Organizado num 4-2-3-1, uma melhora notável é a evolução da saída de bola. Se antes, com alta rotatividade de treinadores, o time dependia quase que exclusivamente da bola longa para progredir no campo, com o Rafael Paiva, em pouco tempo de trabalho, a gente já pode ver uma saída mais limpa. O time acumula laterais, volantes e por vezes até os pontas mais baixos para construir com mais segurança e mais apoios. Uma dinâmica bastante utilizada, inclusive, tem sido arriscar pouco por dentro, convidando o ponta a gerar o apoio por meio de uma dinâmica de terceiro homem, encontrar o volante com mais tempo e espaço. Vai ficar mais claro por esses lances. Perceba, uma saída mais baixa, usando os laterais bem baixos nessa saída com os 4 atrás, mais os 2 volantes, e aqui opta sair pelo lado esquerdo, com o Piton. E isso aqui que eu vou mostrar é uma dinâmica de terceiro homem. Um primeiro homem vai encontrar um segundo, que está em condição de desvantagem, para encontrar um terceiro, por fim, de frente, com capacidade de progredir. Usa o ponta de costas para chegar no volante de frente e ajudar o Vasco a progredir. E entra muito no ponto que eu tinha comentado também. Um time que gosta de usar mais o lado do campo, então vai usar muito da troca de corredor, vai ter dificuldade de construir por dentro, vai preferir minimizar os riscos para chegar pelo lado. E os laterais têm um papel muito importante, com as ultrapassagens desse lado direito com o Paulo Henrique, para depois entrar no último terço procurando uma conclusão, seja dentro da área ou de média distância, como é o caso que vai acontecer. E aqui mais uma vez para ficar bem claro, essa saída mais apoiada, com 4 jogadores, os laterais bem baixos, os volantes estão um pouco mais na frente e o Piton baixando quase que como um zagueiro para apoiar, gerar segurança. Essa bola do lado, paralela para o ponta, que vai receber de costas e vai procurar essa dinâmica de terceiro homem. Não é o que vai acontecer de primeira, percebam, ele enrola um pouco e essa bola vai entrar em outro jogador com outra dinâmica de terceiro homem, um segundo jogador de costas para depois chegar no volante de frente com mais capacidade de progredir, trocando de corredor procurando Paulo Henrique, ou seja, saídas mais pelo lado do campo e concluindo geralmente usando os pontas mais por dentro, praticamente como um trio de atacantes, enquanto quem ocupa a largura do campo são os laterais. Superada a saída, a gente ainda vê uma carência no elenco do Vasco por jogadores mais organizadores, e com isso não é raro ver a equipe circular de lado a lado procurando os laterais que tomam conta desse setor. Paulo Henrique pela direita e Lucas Piton, grande destaque do time pela esquerda, são os principais armadores. Piton, por sinal, é quem lidera boa parte dos números ofensivos do time do Vasco. Líder de passes para finalização por jogo e de grandes chances criados, é pelo lado esquerdo que o time concentra suas melhores oportunidades. Esse lance resume bem o que é a organização ofensiva do Vasco, sempre circulando, mas circulando por fora do bloco. De um lado, o lateral direito Paulo Henrique vai procurar essa troca de corredor, passando de pé em pé até chegar no Piton do outro lado, lateral esquerdo, bastante agudo e agressivo. Vai receber uma bola mais longa e perceba, um trio de atacantes na frente, os pontas fecham por dentro para oferecer o corredor aos laterais. Ele domina muito bem orientado e aí tem a oportunidade de finalizar e marca um golaço contra o Corinthians. Esse lance reforça o que eu falei sobre essa construção pelo lado com os laterais. O Piton é muito protagonista mesmo quando pisa por dentro. Com uma excelente qualidade de cruzamento, ele se credenciou como um dos melhores laterais esquerdos do campeonato. E aqui tem um objetivo muito claro: encontrar o homem-alvo Verratti e artilheiro do Vasco. E a gente não pode deixar de dizer, o Vasco é um time em transformação. O Payet tem um potencial incrível, mas vem sofrendo com lesões e isso atrapalha a criação de oportunidades. Não à toa, o terceiro jogador do elenco com melhor média de passes decisivos por jogo, o que mostra que a sua ausência é sentida. O Souza e o Coutinho são duas grandes surpresas para a construção e organização ofensiva do Vasco, mas o efeito dos dois ainda é muito recente, é difícil de avaliar o impacto sem dar tempo para que eles se adaptem no time. Sendo assim, esse jogo que busca os corredores laterais quando entra no último terço tem um único alvo: o centroavante e camisa 99, Pablo Verratti. Por mais que seja pouco ativo nos apoios na construção, ele é letal quando recebe na área. E aqui a gente vai ver a capacidade do Verratti de procurar o gol. Perceba que ele tá num duelo individual na bola parada, e quando a bola tá para sair, ele já se desvencilha para encontrar espaço sozinho. E é isso que ele precisa, não precisa nem de ser muito espaço para ele encontrar o fundo das redes contra o Fortaleza. Já nesse outro jogo, mais uma amostra de que o Verratti precisa de muito pouco espaço. Bola na lateral pro Piton, como é padrão da jogada do Vasco, que eu já falei aqui no vídeo, e ele começa a se desmarcar. Perceba que o desmarque nem acontece com tanta precisão e ele vai enfrentar o duelo aéreo. E obviamente o camisa 99 do Vasco vai encontrar mais uma vez o fundo das redes. No clássico contra o Flamengo isso vai ficar escancarado. Por mais que ele seja um jogador pouco participativo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, ele é letal.
falo, jogador de poucos toques, e perceba, vai ter muito pouco espaço e mesmo assim vai encontrar uma finalização brilhante para estufar o fundo das redes. Apesar disso, é importante dizer que nessa renovação que vai da diretoria, passa pelo treinador e chega no elenco, o repertório de jogadas ainda é limitado, o que contra adversários mais bem estabelecidos pode mostrar uma previsibilidade e facilitar a marcação. Ainda assim, adversários, olho no Verratti, com média de mais de 3.5 finalizações por jogo, ele divide com o Hulk o posto de maior finalizador do Brasileirão. Mas eu também não vou ser reducionista, essa não é a única saída do Vasco para chegar no gol adversário. As transições também são armas fortes do Rafael Paiva e dos seus comandados. Defensivamente, não espera do Vasco um time impositivo e protagonista. Eu vou ter que repetir aqui, é uma equipe em formação e que vai passar ainda por muitos ajustes. Logo, é raro ver eles pressionando alto e incomodando a saída adversária. Isso vai ser usado mesmo no último dos casos, quando o time realmente precisar buscar o resultado. O habitual é ver um 4-4-2 com a marcação zonal em um bloco médio e médio-baixo. O time baixa, espera e quando recupera, busca as transições. Nesse 4-4-2, por sinal, o Verratti é praticamente isento de funções defensivas. O papel dele no time do Vasco é ser um finalizador fazedor de gols. Digamos que o Vasco faz uma marcação passiva, ele não toma iniciativa, ele espera o adversário tomar para reagir. E aí a gente vê como principal gatilho de pressão a bola entrar nos jogadores que estão de costas. Ou seja, superou a primeira linha e entrou em um armador, pressão nele. Nesse lance vocês podem perceber, além do desenho do 4-4-2 defensivo do Vasco, essa passividade do Verratti que eu tinha comentado. É um jogador praticamente isento de funções defensivas que até pela postura corporal a gente vê que não está muito disposto a pressionar. A ideia dele é de fato ser o homem-alvo. E aqui percebam, o 4-4-2 com um bloco médio tirando o espaço por dentro. E percebam, o Corinthians vai circular essa bola, mas sempre por fora ou por baixo do bloco. E quando ela entra dentro desse bloco defensivo do Vasco, aí sim existe o gatilho de pressão. Percebam, o Corinthians vai circular contra essa linha de meio e quando a segunda linha de marcação é rompida, aí sim vai existir a pressão. Aqui existe uma primeira possibilidade, já força o passo para trás, o Corinthians vai circular mais uma vez por fora do bloco e percebam que o Verratti não aparece nem na imagem, e aqui sim, aí quando rompe essa primeira linha, um gatilho de pressão para quê? Para direcionar de novo a bola por fora do bloco. Sem juízo de valor se é bom ou ruim, esse é o time do Vasco. Um time que nos primeiros 12 jogos sob o comando do novo treinador teve média de 1,67 pontos por jogo, com 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e uma classificação na Copa do Brasil. E claro que nem tudo são flores. Eu comentei sobre a saída de bola do Vasco. Ela chega a ser bastante organizada até ter pressão do adversário. Quando outro time resolve subir o bloco, em especial tirando a liberdade do volante receber como terceiro homem, isso costuma dificultar, matando a ligação com o campo de ataque e forçando a bola longa como alívio. Bola em disputa, jogo facilitado ao adversário para recuperar a posse e continuar atacando. Esse jogo contra o Galo é muito legal de perceber isso, porque a gente fala de um time que marca individual e um time que pressiona alto. Percebam, o Vasco vai manter o padrão de saída, acumulando jogadores na saída de bola e mesmo assim vai continuar pressionado. Aqui ainda faltava o Maicon na imagem, por isso que eu marquei. E aqui percebam, para cada vascaíno existe um atleticano. Vermelhos do Vasco e amarelos do Galo. A bola avança mais um pouco e existe a pressão. Ela existe a possibilidade de avançar mais um pouco e mais uma vez a pressão. E quem pressiona aí é o zagueiro, o Bruno Fux, que sobe para manter essa igualdade de 1 para 1. E assim o Galo recupera a bola e vai ter campo para atacar e para continuar com a posse. Outro ponto de atenção é a passividade por vezes no portador da bola. O Vasco não é reconhecido por ser um time intenso e quando a bola não entra nos jogadores que estão de costas, pouca pressão é vista. Resultado, oportunidade para a bola descoberta na base da jogada e criação de chances para o adversário. Essa passividade vai ficar bem clara começando aqui com o tempo e espaço que o Corinthians vai ter para construir. E obviamente isso passa pela passividade do Verratti, que pouco participa na fase defensiva. Com o tempo e espaço é mais fácil encontrar outros jogadores progredindo e a pressão do Vasco demora a chegar. Percebam, depois que ela se organiza ainda sobra uma bola de lado com tempo e espaço. Os jogadores olham, mas não pressionam. Isso vai desencadeando o time adversário entrar mais facilmente no campo e conseguir finalizar de dentro da área. Esse lance contra o Fortaleza fica ainda mais claro. Percebam como o jogador tem espaço e tempo na base da jogada. O Lucero ainda vai se desmarcar e vai ter a tranquilidade de dominar, girar e levar perigo com a finalização de média distância, mesmo com o Vasco com um bloco bem baixo. Como dito, é um time em renovação. Um time não, um clube. Tudo que passa pelo Vasco vem de enorme mudança. Rafael Paiva tem conseguido conduzir o início de trabalho com oscilações, mas com um norte esperançoso para a torcida. Chegaram jogadores que podem ajudar na profundidade do elenco, mas isso obviamente leva tempo. Até lá, a gente segue acompanhando. E aí, você curtiu o vídeo? Se curtiu, não esquece de deixar seu like. Esse tipo de análise é incrível de fazer, mas assistir tantos jogos de um só time dá um belo de um trabalho, então nada mais justo do que o seu like para mostrar que a gente tá no caminho certo. E claro, não se esquece também de se inscrever no canal, sempre tem conteúdo novo por aqui e para não perder nenhum deles, ativa também as notificações. E mais, eu tô colocando aqui na tela alguns vídeos que eu acho que você pode curtir. Vamos nessa?